Como Yeshua virou Jesus, é a história que não te contaram. Você sabe o porquê de chamarmos Jesus de Jesus? Prepare-se para embarcar em uma jornada histórica para desvendar os mistérios por trás dessa transformação fascinante. O nome original de Jesus é Yeshua. A palavra Yeshua significa literalmente aquele que salva. Esse nome era razoavelmente comum na época dele, pois, além de, também, ser uma abreviação do nome hebraico de Josué, era o nome do sumo sacerdote da época pós-exílio. Como a língua mais falada do mundo na época de Cristo era o grego, houve a necessidade que o nome de Yeshua ganhasse uma versão mais acessível para as pessoas pudessem pronunciar e entender. Assim, contribuindo para o espalhamento do Evangelho. Aliás, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. O processo para a criação dessa nova versão é chamado de transliteração. A transliteração é um tipo de representação escrita aproximada dos sons de um idioma em outra língua. O nome Yeshua foi transliterado para o grego da seguinte forma. A letra Iod, que tem o som de Y do inglês, foi transliterada como a letra Iota em grego, que tem o som de I. No grego não existe som equivalente a Y, então foi usado o som de I. Apesar de não terem o mesmo som, são aproximados. 2. O som E, apesar de falado, não era escrito no hebraico na época. As vogais geralmente não são representadas por letras nessa língua. Porém, esse som foi transliterado como a letra Eta, que era pronunciada da mesma forma. 3. A letra X, que tem o som X, como xícara, foi transliterada como sigma, que tem de S, pois não existia no grego o som de X, sendo utilizado o som mais próximo. 4. A letra Val, que, nesse caso, tinha som de U, foi transliterada como ditongo ou micron psilon no grego. Ambos têm a mesma pronúncia. 5. A letra Ain, que tem um som semelhante a uma pausa na fala, nesse caso lembrando um A, mas não é nem parecido, não foi transliterada, e sim omitido, pois o grego não possui um som equivalente ou próximo. 6. Por fim, foi adicionado a letra sigma ao final. Foi assim porque o grego tem certas regras gramaticais para a formação de frases que precisavam ser observadas. Assim, o nome Yeshua virou Iesus. Nessa época, Roma já tinha conquistado grande parte do mundo conhecido. Porém, havia grandes perseguições para os cristãos. Após o fim dessas perseguições, a Bíblia começou a ser traduzida para o latim, língua romana, para que pessoas não falantes do grego também tivessem acesso ao Evangelho. Isso mais foi intensificado quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Roma. Assim, o nome Iesus virou Iesus. A pronúncia é praticamente a mesma, só mudou as letras. Após isso, com o passar dos séculos, cada parte da Europa falava um latim diferenciado. Até que surgiram diversas novas línguas. Com isso, na Península Ibérica, surgiu o português e com ele uma nova pronúncia do nome de Cristo. Nesses tempos, surgiu a letra J, usada só no começo das palavras, mas que tinha som de I. Após anos e anos que essa letra foi ganhar o som G que pronunciamos hoje. Algo semelhante ocorreu com a letra S no meio da palavra. Antes era pronunciada como S normal, mas com o passar dos anos foi ganhando o som de Z. E assim, surgiu a pronúncia Jesus. Independentemente se chamamos Yeshua, Iesus ou Jesus, o importante é a mensagem que esse homem trouxe à humanidade. Ensinamentos de paz e de salvação para todos os que vão até ele.